Eu queria, Vaguinho, até a tua opinião é importante aqui nesse aspecto. Muito obrigado. Tu é colorado. Não é porque tu é colorado. Opinião do Vaguinho é importante. Não, mas dentro da discussão Grêmio e Inter, tem uma pergunta que tem uma diferença gigantesca entre uma postura do Inter, uma tomada de decisão do Inter e uma tomada de decisão do Grêmio neste pré-Grenal. Eu não estou falando aí de patrulha, não é isso. O Inter montou uma espécie de mutirão, chamando antigas lideranças, antigos dirigentes, e o Grêmio não fez nenhum movimento nesse aspecto. Nenhum movimento. Vocês conseguem ver diferença? Por que a mobilização do Inter ela ganhou contornos políticos e a do Grêmio simplesmente é como se fosse... Eu me arrisco a responder. Não quero dar minha opinião, depois eu até falo sobre isso. Qual seria eu me arrisco a responder. Resposta? O campeonato ele é institucionalmente mais pesado para o Inter do que para o Grêmio. Uma eventual derrota para o Inter tem um peso maior do que tem para o Grêmio. Historicamente, ele está situado no momento do clube que ele é mais dramático, ele é mais pesado, e daí tem aquela ideia de, vamos deixar divergências de lado, vaidade de lado, para caminhar pelo mesmo caminho, mesmo que ali adiante se separem. E no Grêmio isso é menor, porque o momento histórico do Grêmio, nesse contexto, sabe, de estadual, ele não é tão pesado assim. Claro que o Grêmio quer o octa, óbvio, né? Mas assim, para o Inter ele é mais pesado, ele é mais dramático. Tu acha que é por isso essa mobilização? Eu acho um pouco mais. Como faz 8 anos que o Inter não ganha títulos, e como a gestão atual, que está há 5, 6 anos, ou como vice de futebol, ou como presidente, no caso, o presidente Barcelos, se não conquista este título, e parece que ele é o único possível na temporada, não que seja impossível ganhar a Copa do Brasil, mas é muito difícil. Muito difícil porque hoje tem time aí jogando dinheiro pelo ladrão, tá? E estamos lembrando o Paulo de Souza Lobo, o galego, que certa vez disse que o Grêmio Internacional só ganha o gauchão. Esse tempo voltou. Tomara que dure pouco, mas voltou, tá? Uma derrota do Internacional para a gestão do Inter, ela é, digamos, sofrível, tá entendendo? É complicada, porque ele vai fechar um ciclo inteiro sem ganhar título, como vice de futebol, como presidente, e isso para ele não é bom. Então ele está fazendo de tudo, e acho que ele fez muito bem, trazer as lideranças do Internacional, porque isso chega no jogador, e o jogador pode se dar conta a partir daí. Tu acha que chega? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E eu acredito que no jogador não chega, mas na torcida, bem vendido, no sentido de que as lideranças se uniram em prol do clube, isso pode ser positivo. É que aqui nós temos um momento no gauchão, Pedro, que Grêmio e Inter tiveram em comum um momento do campeonato em que, em meio ao seu faroeste particular, ambos decidiram que era ele Inter ou ele Grêmio contra todos, porque havia uma ideia de que o mundo era contra a ideia do Grêmio Octa, havia uma ideia de que era o mundo contra o Inter voltar a ser campeão, e isso eles adotaram. O Grêmio, depois do fim de semana, parou com esse discurso, oficialmente, à medida em que vem um dirigente e diz: não falo mais de arbitragem. Haverá colorado para dizer: parou porque foi beneficiado, mas o fato é que parou. O Internacional, ao contrário, o Inter decidiu insistir com essa narrativa de que há um mundo interessado que o Inter não seja campeão. E aí, juntar as lideranças para que se firme um corpo contra o resto, pode funcionar. A gente já viu funcionar com o Luiz Felipe, a gente já viu funcionar com o Tite, quando 4 meses de salário do Caxias atrasados contra o Grêmio na final de 2000, o Tite mobilizou aqueles caras e disse: olha, nós estamos jogando, não é para receber 4 meses de salário atrasado, estamos jogando pelo nosso futuro profissional, cada um aqui, eles botaram 3-0 no Grêmio. Mas isso não tinha nenhuma relação, por exemplo, com a parte política. Tu acha que algum jogador... O Caxias não. Algum jogador que está ali no grupo conhece, por exemplo, não, por isso que eu acho que jogador não chega. Mobiliza a torcida, mobiliza o entorno. Não, mas pensa bem assim. Mas é uma mensagem. O jogador leu na internet, ou no jornal acho que eles não usam, tá? Internet, tá? Que houve uma mobilização que foram chamados dirigentes históricos do Internacional. Aí ele vê o movimento, ele vê o que se diz na cidade, ele liga o rádio, ele vai pra televisão. Então tudo isso está somando, tá? Eu acho naquilo que o jogador tem que pensar. Ele não pode entrar pensando que semana que vem ele vai para não sei aonde, não. Tem que pensar que ele precisa ganhar aquele Grenal. Pedro, tem a ver assim, depois do jogo, depois da vitória sobre o Caxias, se a gente ouvir com atenção a entrevista que o presidente concedeu, ele fala de todos os contextos colorados e conselheiros ocuparem os espaços para sustentar ou para combater uma narrativa. Não sei se o verbo é sustentar ou combater, mas para preencher os espaços para sustentar ou combater uma narrativa.
Quando ele traz lideranças, e algumas, inclusive, que são adversários de longa data, alguns que estão rompidos. Tem gente ali que tinha histórico de relação familiar que rompeu. E tem caso recente do Roberto Melo e do Alessandro Barcelos na votação das debêntures, teria uma discussão pública. Que foi gravada. O Roberto Melo teve lá? Sim, o Roberto Melo fala da questão dos microfones. O Roberto Melo estava na reunião. Estava na reunião, o microfone falhou, o Roberto Melo, pô, mas tu não pagou nem o microfone, o Alessandro responde. Eu sei, ontem. Estava, Roberto Melo. Estava todo mundo, Fernando Carvalho, Marcelo Luiz Fernando Záquia, o José Aquino Flores de Camargo, gente de oposição em situação e outros João tantos. Patrício Herman. Alexandre Chaves Barcelos. Então, assim, para mim, o Sigma, Roberto Sigma, é um movimento que faz o presidente naquela ideia dele de convocar todo o contexto do Inter e ocupar esse espaço, né, para alimentar ou sustentar essa narrativa que está sendo usada. Mas na minha opinião, o Pedro acho que usou uma expressão que eu concordo, que o Inter está pegando todos esses fatores de ambiente e somando tudo para despejar no campo. Para que entre, de alguma forma, chegue no campo também, mas tomando todo tipo de cuidado para que não aconteça nada fora do lugar antes da decisão, porque justamente o ambiente é de muita pressão. Eu como torcedor, sinto, mas assim, um ambiente muito tenso, de muita pressão pra gente ganhar esse título. Mas tu não acha que o Inter desculpa, Diogo, mas tu não acha que o Inter tá colocando mais peso ainda ao ter esse... vamos lá, a elevar a temperatura, a buscar que o Inter não alguns tem escolha, confrontos. Léo. O Inter não tem escolha. Acho que o peso já está posto. O Inter ou ganha o gauchão, ou a bronca vai ser... Olha, é bronca muito grande. É muito grande. Como diz o Pedro, ele não está proibido de ganhar uma competição nacional. Mas a chance de ganhar uma competição nacional é mínima. É mais difícil. É mínima. É pelo menos menor do que ganhar o gauchão. Então, o Internacional joga esse campeonato aí, não só para não deixar o Grêmio igualar o Oxford, mas joga para tentar sobreviver. Eu acho, inclusive, que é o contrário, a direção... O peso já está posto, historicamente, não tem como tu mudar a história. Eu acho que a direção do Inter, ela quer passar esta mensagem para os jogadores. É pesado mesmo, é isso mesmo que vocês estão pensando. Então, é passar uma mensagem para o torcedor e para os jogadores. Vou dar um exemplo, tá? O Fernando Carvalho estava com o D'Alessandro hoje no vestiário. Tem alguns jogadores que talvez não conheçam o Fernando Carvalho, mas talvez algum pergunte: olha, quem é o Fernando Carvalho? Não, mas alguém vai dizer para eles que é o campeão esse cara do mundo. Aí é o presidente campeão do mundo, ele é até inimigo político do presidente, mas ele tá aqui junto por isso. Então aí tu tem uma mensagem, os caras podem pensar, puxa vida, o cara tá ali. É uma mensagem, claro, para os jogadores. Sem dúvida, é isso. Sem dúvida. E os adversários terem aceitado... me surpreendeu, porque foi todo mundo lá, né? O meu medo em cima disso que o Léo coloca é que o Inter, nos últimos anos, ele perdeu algumas partidas e foi eliminado por conta de desequilíbrio emocional. O Wagner tem toda razão na preocupação. Vou pegar o jogo contra o Juventude, que o Inter começa a melhorar na partida e tem a expulsão do Maurício. E ali o Inter foi muito criticado. Depois no jogo em Caxias do Sul também, que o Inter também começa uma recuperação no jogo, tem um jogador a mais e o Vitão vai lá e é expulso. E aí se debateu a questão da psicologia, que o Inter não tinha um profissional cuidando dessa área e depois acabou colocando. Então, assim, é uma preocupação que eu tenho, tá? De entrar muito pilhado e daqui a pouco o jogador em campo se perder. E eu tenho certeza que o Inter está fazendo esse trabalho para evitar que isso aconteça. E não pode acontecer. Pode acontecer. Os jogadores precisam estar focados naquilo que é trabalhado durante a semana, naquilo que o Roger passa. Claro que tem que entrar motivado, porque é um clássico Grenal e é uma decisão que o Inter precisa ganhar, mas não pode passar do limite, senão quem vai ser prejudicado? Nós falamos isso ontem, quando veio a informação de que o Cuejar não poderia jogar porque teve uma lesão muscular. E aí... Eu cheguei a dizer que o Cuejar, toda a importância que tem, não precisa falar do Cuejar aqui, mas entra o Camilo. O que o Camilo apresentou até agora? A gente nem sabe bem quem é o Camilo. O que ele apresentou até agora? Voluntariedade.
Ele não quer saber, ele vai pra cima, é um trator. Bom, pra marcar o Alan Patrick até que pode ser uma arma importante pro Grêmio. Agora, ele tem que cuidar, isso aí que o Vaguinha falou. O Camilo ele tem que ter limite, com vigor, limite até tomar o cartão amarelo com 10 minutos por excesso de afoiteza. Eu discordo da intenção, tá? Eu discordo da intenção dos dirigentes do Inter, do dirigente do Inter. Intenção da reunião, porque para mim não tem efeito interno. Essa leitura, e eu tenho concordado contigo, Vaguinha, quando tu diz que normalmente os melhores vão ganhar. O Inter vem há 3 anos achando que é melhor. E tirando o ano passado, que eu concordo que o Inter estava melhor e que perde meio fora de contexto, que merecia inclusive o melhor resultado, só que depois a gente viu que perde para um time que era muito bem organizado pelo treinador que hoje está no Inter, e o Inter contrata ele também por aquele episódio, de bons jogadores como aquele Lucas Barbosa, né? O Kaique, Jadson. A gente viu isso, mas realmente nos outros anos não. O Inter perde nos outros anos, inclusive o ano que o Grêmio estava na segunda divisão. É sempre importante dizer, o Inter perde para um time que está na segunda divisão, mas que teve Bitelo, que teve Elias. Que não poderia ter perdido. Mas o time do Inter não era bom, não, tudo bem, o time do Inter não era bom. Mas qual é a relação que tu quer fazer com o encontro? O seguinte, o encontro para mim, ele tem uma única intenção, porque eu preciso tentar trabalhar com fato. Eu não estava na reunião. E eu preciso tentar trabalhar com fato. Quando o maior dos dirigentes sai dali, que é o Fernando Carvalho, e faz todo um texto, e a mensagem inicial é um Enia impedido e a tentativa de um octa forçado, ele me permite imaginar que aquilo ali foi uma reunião para pressionar, para colocar mais ingredientes em um ambiente que não é um ambiente de tranquilidade para todo o contexto. E me chama a atenção porque o Fernando Carvalho, eu tenho o Fernando Carvalho como um dos maiores dirigentes da história do Rio Grande do Sul, junto com o presidente Fábio Koff. O maior do Inter. Quase sempre um pacificador. E sempre um pacificador. Sempre um pacificador. O Fernando Carvalho certa vez fez uma frase dizendo que o Grêmio não perdia porque ele ou ganhava ou empatava ou era roubado. E na verdade o Fernando Carvalho curiosamente fez essa frase pro Inter. Só um detalhe, César. Eu não tenho certeza se o texto do Fernando Carvalho foi anterior ou foi posterior à reunião, César. Aí até pra gente. Eu não sei. Até para que a gente possa ser justo, né? O Simon tá falando? Foi antes, foi no 24. Ele tá dizendo que foi antes. Mas aí, não tem a ver com a reunião. Não tem a ver com a reunião. Mas deixa eu pegar só a sua vírgula para dizer o seguinte. Concordo com você sobre o tamanho de Fernando Carvalho como dirigente no Rio Grande do Sul, no Brasil, não só no Inter. Mas apenas para marcar uma posição diante de algo que é tão importante, vindo de um dirigente tão importante, eu preciso dizer que, na minha visão, e eu já via futebol naquela época, não houve um Enia impedido e nem está havendo um octa forçado. Isso simplesmente não existe, na minha opinião. O Fernando Carvalho mentiroso? Não, eu estou dizendo que a opinião dele é uma e a minha aqui, no meu lado do balcão, é outra. O Enia do Internacional foi impedido por um time do Grêmio competente que ganhou de um Internacional que não foi tão competente. E esse ano ganhará quem for melhor no campo e não no microfone. Para quem não acompanhou, o Campeonato Gaúcho era decidido em 3 turnos, né? Cada time que ganhava um turno levava um ponto para a final. O Grêmio ganhou um turno. O Grêmio ganhou os 2 turnos e jogava por 2 resultados. Mas aí o segundo ponto que o Grêmio leva pra final é um Grenal. Aquele que o Agomar dá o dedo da área e bota fora da área, segundo. Tava 1-0, né? O gol do Yuri aos 14 segundos. E aí tem um pênalti e o árbitro corre do meio campo apontando, e quando ele chega na entrada da área, o Oberdan que é o zagueiro do Grêmio. Isso é a narrativa do Inter, de que ele teria dado um pênalti e bota fora da área. Então esse seria, aí o Inter não teria sido sonegado e o Grêmio ganha o Grenal e leva 2 pontos. Exatamente. Pra final. E a final aí já me escapa. A final é a do André Catimba. 1-0. Que o Tarcísio perdendo um pênalti antes. A foto que ele para no ar, né? Ele vai tem a distância lá em cima. Então é uma questão de opinião, mas é que como esse momento é muito conflagrado, e a pessoa do Fernando Carvalho, por toda a sua relevância como dirigente, e tão grande é que a dimensão dele passa do Inter, ele passa a dar consultoria e a falar de futebol pelo Brasil.
Mas em relação a esses dois títulos, não, o octa do Internacional foi legítimo em 76 e em 77 absolutamente legítimo o título do Grêmio, que foi melhor do que o Inter. Fernando participou um certo período e muito bem, com a capacidade toda que ele tem de conhecedor de futebol, campeão do mundo, né? Não precisa explicar mais, tá? E aí ele fez esta frase que tu lembrasse: o Grêmio ganha, empata ou é roubado. E o Cacau estava no programa, ficou numa fúria. E mesmo o Fernando assim, largou o programa, não, vai dar briga. Não, mas mesmo assim eles tinham uma boa relação. Naquele momento ali. Não, perfeito. Eu me lembro que teve um Grenal de torcida mista que os dois foram juntos lá. Porque assim, tu tem momentos de altercação que tu eleva um pouco o tom. Pô, gente, a rivalidade Grenal. Mas isso não impedia os caras conversarem amistosamente. Chama atenção, porque eu tenho uma leitura sobre o vestiário, assim. Vamos pegar o exemplo do Fernando, volante do Inter, já que a reunião foi no Inter. O Fernando não está preocupado com a reunião que teve. Eu também acho. Eu acho assim que. Não entra nisso. E eu acho até que a gente está superdimensionando o episódio, tá? Eu não sei nem se era o caso do Inter postar foto de. Não sei, eu acho que, sabe. Isso é pra torcida. Cara, o Inter chamou. O Inter. Eu acho que. Eu acho que foi. Foi salutar, acho que foi uma ação. Não, o presidente não fez nada ilegal, nem ilícito, tá? O presidente fez algo que está na legitimidade do seu cargo. Eu acho que foi uma ação positiva do presidente, da gestão, e talvez mais positivo ainda de quem compareceu lá. Porque deram uma demonstração de que são colorados acima de tudo. E tá, tem alguma rusga, tem alguma coisa, vamos parar aqui. Agora, essa é a mensagem. A mensagem é que o momento histórico ele está acima de qualquer briga. E eles querem passar isso para os jogadores. Dentro do contexto Grenal, isso é desse tamanho, gente. É para mobilizar a torcida. Sabe? Quem tem noção desse contexto de que ali estavam inimigos políticos e alguns inimigos já de longa data, e estão todos juntos, é para mostrar para a torcida: olha, estamos unidos. E é para mobilizar a torcida, porque o jogador, eu concordo com o César. O jogador, ele não conhece as figuras, ele não está por dentro da questão política do clube. Mas não é questão política, ele está enxergando ações que são feitas. Isso ganha jogo? Não ganha jogo. Mas isso é mais uma forma de levar foco para os jogadores da importância do que está acontecendo. É válido, e eu acho importante para que na verdade, César, que esse movimento siga por depois do Grenal. Nessa hora. Porque o Inter rachou de uma forma que só vem se prejudicando. Tudo depende, Léo. Tudo depende do resultado do Grenal. O Grêmio é rachado também. Não é. Porque vamos botar, olha aqui, ó. O Inter campeão. Segue tudo legal. O Inter perde, meu amigo. Mas não essa é uma realidade nova das eleições, da maneira como é feita a política em clube. O Flamengo, vocês acham que deveria ter oposição? Exatamente. Tem. Então, a oposição ganhou, inclusive. Ganhou. No conselho, então, né? Porque não é o... oposição que era a situação lá no começo. Porque a situação tinha candidato. E o candidato da situação oposição em clube de futebol é fundamental. Jogo, fundamental. Tem que ter, claro. Eu tenho uma ideia nessa hora, Guilherme. Até a hora do momento como esse, que aí une todo mundo. Aí é o Inter contra o Grêmio. Não é o grupo A contra o grupo B. É outra coisa. Voltando a falar do Nelson Almeida aqui e os seus ensinamentos, o Nelson Almeida é que diz: o clube ideal é que a eleição dure um dia. Faz a eleição hoje, no outro dia tá todo mundo torcendo pro mesmo time. Mas nesse atual contexto isso não existe mais. Agora eu vou pegando te dizer... só em cima disso, eu acho que é importante a gente citar, pode ser depois do comercial, obviamente. Ganha o melhor time. E pra mim o Grêmio não está manchete para a volta, pode ser? Pode ser, claro. O que o Grêmio está jogando hoje não é o octa. Ou se você preferir, os protagonistas da decisão, Pedro Ernesto, você que está de violeta. Onde ele pulou, gente? Guerrinha, ele pulou? O Ener. Não, ele pulou do hepta pro Deca. E sabe o que é pior? Tu vai concordar. Tá bom, olha aqui. Tem como.